E aí, beleza? Então, essa é uma aulinha que eu preparei a respeito de ácidos fracos, ionização de aminoácidos e soluções tampão, para você nunca mais ter problema com isso na sua vida, porque esse é um assunto que você está vendo agora pela primeira vez com um pouco mais de profundidade em bioquímica, mas que é um assunto super importante para a formação de qualquer profissional da área da saúde, principalmente por causa de farmacologia e química farmacêutica, né, em que são áreas em que esses conhecimentos são muito importantes. Tá? E é um assunto que pega muita gente. E normalmente pega muita gente porque as pessoas não se ligam tanto nos fundamentos químicos dos fenômenos que elas estão descrevendo. Então, o propósito dessa aula é tentar descomplicar ao máximo possível esse assunto e reforçar alguns conceitos. Então, assim, um pré-requisito para que você entenda esse assunto bem é que você já saiba fazer contas com ácidos fracos, com ácidos fortes, certo? Então todas aquelas continhas de titulação, cálculo de pH, tudo isso eu vou assumir que você já sabe fazer. Se você não sabe fazer, vai no material de química geral e dá uma estudadinha, tá certo? Então, como essa aula está estruturada? Então, vou falar um pouco sobre comportamentos de ácidos fracos. A gente vai ver por que alguns ácidos não se ionizam 100%. Então, a gente tem que os ácidos que se ionizam 100% são os chamados ácidos fortes. Ácidos que se ionizam muito menos do que isso são os chamados ácidos fracos e têm um comportamento químico muito específico. Tá? Vamos precisar falar sobre equilíbrio químico, sobre princípio de Le Chatelier e sobre as medidas de acidez de um composto. Como que a gente faz para saber se um composto é muito ácido ou pouco ácido na prática? Tá? E aí vamos passar para a aplicação em bioquímica. Então, a gente vai ver que aminoácidos podem ter diferentes estados de protonação e vamos ver como descobrir o estado de protonação experimentalmente. Tá? Se você não sabe o que é estado de protonação, nada mais é do que uma molécula ela ter captado um H+, ou seja, um próton, e aí quando ela capta esse H+, a gente fala que a molécula está na forma protonada e quando ela perde um H+, ela está na forma desprotonada. Simples assim. Tá? Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente enxergar melhor do que eu estou falando. Então, nem todos os ácidos são iguais. Aqui eu separei 4 ácidos. A gente tem o ácido clorídrico, né, o primeiro da lista. A gente tem ácido clorídrico, ácido acético, ácido fórmico e ácido cianídrico. E perceba que todos eles estão na mesma concentração. Então, se a gente para observar o que ocorre na ionização do ácido clorídrico, do HCl, em meio aquoso, o que a gente tem? Então, todo e qualquer fenômeno químico que a gente tem, para a gente entender, a gente precisa desenhar a equação. Então, vamos desenhar a equação da ionização do ácido clorídrico. Então, a gente tem que HCl em meio aquoso, vai acontecer o que com esse HCl? Então, ele vai se ionizar em H+, em meio aquoso, mais Cl-, ânion cloreto, em meio aquoso. Perceba só o que a gente tem aqui. A gente tem ácido clorídrico, que é um composto covalente, né? Então a gente tem cloro, que é um ametal ligado a hidrogênio. Então a gente tem uma ligação covalente. E perceba que em meio aquoso, essa reação vai ocorrer completamente. Tá? Então praticamente todo HCl que você tiver vai ser convertido em H+ e Cl-. Então quer dizer que quando você tem um frasco com ácido clorídrico, você não tem HCl junto. Você vai ter completamente o teu HCl na forma de H+ e Cl-. Tá? Então, o que essa reação está dizendo para a gente é que em meio aquoso, essa ligação covalente ela é rompida. Por causa disso, esse processo é o que é chamado de ionização de um ácido. Tem muitos livros em que você vai encontrar o termo dissociação. Não é um termo mais correto, mas como tem em muitos livros, você pode escutar alguns professores falando isso também. Tá? Então, o que é tido como o termo mais correto é ionização, porque antes você não tinha íons,
e aí você passa a ter íons, tá? Então, a gente consegue medir o quanto esse processo ocorre por essa constante que é chamada de alfa, né, que é chamado de índice de ionização. E para o ácido clorídrico, essa ionização ocorre 100% e o pH dessa solução é 1. Como que a gente calcula o pH dessa solução? Vamos relembrar rapidamente. Então a gente tem que o pH de uma solução é igual ao menos log da concentração molar de H+. Então, como você tem 100% de 0,1 molar sendo convertido a H+, você vai ter que a tua concentração de H+ é igual a 0,1 molar. Então, nesse caso, você vai ter que o pH vai ser igual a menos log de 0,1. Se você coloca isso na sua calculadora científica, você vai ter o pH igual a 1. Agora perceba que interessante, para o ácido acético, para o ácido fórmico, para o ácido cianídrico, por mais que a concentração do ácido seja 0,1 mol por litro, os pHs vão ser diferentes de 1, eles vão ser maiores, portanto, esse processo de ionização do ácido ocorre numa extensão menor, e a gente observa isso acontecendo pelos diferentes índices de ionização. Então, olha só, de 100% desse ácido acético que você tem na sua solução, apenas 1,25% se ioniza. Para o ácido fórmico, apenas 5,1% se ioniza. E para o ácido cianídrico, olha só, 0,00008% só se ioniza. É muito pouco. Então, esses ácidos são chamados de ácidos fracos. Né? E aí a gente pode começar a se perguntar por que esses pHs estão variando, certo? Então perceba que para o ácido acético, para o ácido fórmico, para o ácido cianídrico, se você utilizar essa fórmula de pH, você vai entrar numa furada, porque não vai te dar um valor de pH que corresponde à realidade. Então esses valores de pH variam porque nem todos os ácidos se ionizam 100%. Isso a gente observa pelo índice de ionização. Mas aí a gente pode continuar se perguntando, mas por que nem todos os ácidos se ionizam 100%? É porque, boa parte, é uma democracia, né? Boa parte deles resolveu não ionizar, será que é por causa disso? Não, tem a ver com um processo bem mais discreto, que a gente vai observar. Então o lance é o seguinte, ácidos fracos, eles estão em um equilíbrio químico. Então, o que é um equilíbrio químico? Um equilíbrio químico é uma reação química na qual você tem uma coisa chamada reversibilidade. Então, perceba só, para um ácido fraco, você tem, de maneira geral, a equação descrita dessa maneira. Então, você tem tanto o ácido que pode se ionizar em um próton e nessa outra porção da molécula, que a gente chama de base conjugada, quanto a gente tem a possibilidade da reação inversa acontecer. Então, você pode ter tanto o ácido se ionizando em próton e base conjugada, quanto o próton e a base conjugada se unindo para formar o ácido, certo? Então, quando você tem um ácido fraco, você tem tanto o processo de ida quanto de volta acontecendo concomitantemente. Tá? E o que acontece? Para um ácido fraco, você tem a reação de ida ocorrendo numa extensão maior do que a reação de volta, sendo que o balanço geral de todo esse fenômeno é uma porcentagem de ionização baixa, certo? Então, um exemplo clássico que a gente tem de ácido fraco é a ionização aqui do ácido acético. Como é que fica esse equilíbrio químico sendo descrito em termos do ácido acético? Então, vamos tentar escrever esse equilíbrio químico. Então, para o ácido acético, então, a gente desenharia o ácido aqui. Então, isso em meio aquoso, tá, pessoal? Então, toda vez que a gente
falar de ácidos fracos para os nossos princípios, para os nossos propósitos aqui em área da saúde, a gente vai estar falando em meio aquoso, porque a vida acontece em água, certo? Então, desenhei o ácido aqui, desenhei minha seta de equilíbrio. Então, é importante a gente ressaltar que a seta de equilíbrio a gente sempre escreve desse jeito. Tem gente que gosta de escrever assim, ó. E tem gente que gosta de escrever assim também, ó. O que tá errado, tá? Então, você não escreve dessa maneira, porque não é a representação correta, e muito menos dessa maneira aqui, porque essa daqui é a flechinha que representa estruturas de ressonância. Então, são notações diferentes, tá? Então, a gente não usa esse tipo de representação para falar de equilíbrio químico. Bom, então a gente escreveu essa flecha de equilíbrio, que também é chamada de M-flecha de equilíbrio, tá? Então, isso vai resultar na base conjugada. Opa, escrevi a base conjugada antes, mas não tem problema. Então, é a versão desprotonada da molécula. E a gente vai ter o próton aqui, tá? Então, essa é a equação que descreve o equilíbrio químico entre o ácido acético e sua base conjugada, que é chamada de acetato, e o próton, certo? Então, é importante a gente entender que equilíbrios químicos são dinâmicos. Então, não é que essa reação de ionização ocorreu uma vez e ali ficou. Na verdade, o ácido está sempre se convertendo em próton e base conjugada, e o próton e a base conjugada estão sempre se reunindo para formar o ácido. Então, esse processo é dinâmico. Então, você sempre vai ter próton sendo formado e a base conjugada sendo formada, e sempre você vai ter ácido sendo formado. Tá? Então, por que a gente tem um saldo final de ionização que é baixo? Porque a proporção na qual o ácido se forma a partir do próton e da base conjugada é maior do que o ácido que está se transformando em próton e base conjugada. Esse nem sempre é um fenômeno fácil de você visualizar. E é por causa disso que eu vou colocar um link que tem uma animação muito bonitinha que vai fazer você entender esse processo dinâmico aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, é importante você saber que não é que o processo ocorre uma vez. Na verdade, ele está sempre ocorrendo. A reação de ida e a reação de volta está sempre acontecendo, tá bom? Uma coisa que é extremamente importante a gente saber, ainda mais porque isso está acontecendo o tempo todo no nosso organismo, é quais são, então, as consequências de perturbações nesse equilíbrio. O que eu quero dizer com perturbação no equilíbrio? Então, vamos supor que eu coloco um ácido fraco em água, parte dele se ionizou em próton e base conjugada, e eu tenho também a reação de volta acontecendo. Esse processo é dinâmico, de maneira que eu vou ter um tanto de ácido fraco e eu vou ter um tanto de próton e base conjugada, certo? O que acontece se eu colocar mais ácido no meu sistema? Ou se eu colocar mais H+, ou se eu colocar mais base conjugada? Então, o que acontece? A gente observa experimentalmente que nesse processo de equilíbrio, se a gente coloca mais ácido no meio, né, se a gente coloca mais HA no meio, que é a representação geral de um ácido fraco, a gente vai ter a formação de mais H+ e mais base conjugada. Ao passo que, se a gente coloca mais base conjugada no nosso meio, o próton vai reagir com essa base conjugada que está sobrando, que você acabou de colocar no meio, para formar mais ácido. Então, no primeiro caso, a gente fala que o equilíbrio químico está deslocado para a direita. Você colocou mais ácido, para que o equilíbrio se mantenha, você vai ter o deslocamento à direita. E se você colocar a base conjugada, essa base conjugada a mais vai reagir com o próton e vai formar mais ácido. Então, a gente fala que o equilíbrio está deslocado à esquerda. Então, perceba que esse sistema está
reagindo de maneira a manter constante a proporção que você tinha antes entre ácido, próton e base conjugada. Tá? Então, essa tendência de um sistema que está em equilíbrio químico em manter o equilíbrio químico é o que a gente chama de princípio de Le Chatelier, que é esse senhor simpático aqui francês, certo? E aí a gente pode se perguntar, por que o princípio de Le Chatelier funciona? Então a gente tem que toda reação em equilíbrio pode ser descrita pela sua constante de equilíbrio. Então o que é uma constante de equilíbrio? Então é uma constante que é constante e é como se fosse uma assinatura de toda reação em equilíbrio químico. Cada reação que está em equilíbrio químico tem a sua constante de equilíbrio. Como a gente escreve de maneira geral a constante de equilíbrio? Então a gente pode escrever de diversas formas. Uma das maneiras mais clássicas é em função das concentrações molares de cada espécie química no equilíbrio. Então, para uma equação geral que a gente tem aqui, então a gente vai ter A mais B, que está formando C mais D. Então, em minúsculo, a gente tem os coeficientes estequiométricos. Então, em função das concentrações molares de cada uma dessas espécies químicas no equilíbrio, a gente pode escrever essa constante K, tá? Que você também já deve ter visto como Kc, porque é em função das concentrações molares. E o que é bacana é que para uma reação em equilíbrio, o K não muda, a menos que você altere a temperatura do sistema, mas esse é um outro papo, tá? Então, no equilíbrio, você vai ter uma determinada concentração de A, uma determinada concentração de B, uma determinada concentração de C, uma determinada concentração de D, que não vai se alterar. Então, se você pega a concentração molar dos produtos no equilíbrio, então, se você multiplica a concentração molar dos produtos no equilíbrio e divide pelas concentrações molares dos reagentes no equilíbrio, cada qual elevado ao seu coeficiente estequiométrico, você vai ter o Kc dessa equação. Tá? Isso é matéria de ensino médio, mas que a gente está redefinindo aqui. Então, se a gente quiser, a gente pode escrever a constante de equilíbrio para um ácido fraco, certo? Como que fica para o ácido fraco? Então, a gente tem para uma equação genérica esse tipo de notação. Para um ácido fraco, que está em equilíbrio com o próton e sua base conjugada, a gente pode escrever isso aqui. Olha só. Então, você tem a concentração molar dos produtos multiplicada uma pela outra, dividida pela concentração molar do ácido, tudo isso no equilíbrio, certo? Então, como a gente está falando de uma constante de equilíbrio do processo de ionização de um ácido, esse K recebe um nome especial, que é Ka, ou K do ácido. Certo? Bom, o Ka é um indicativo da força do ácido. Então a gente sabe que quanto maior for o Ka, mais forte é o ácido. Por quê? Porque se você tem um ácido no qual esse processo de ionização acontece bastante, no equilíbrio a concentração de H+ e A- vai ser alta e a concentração de Ha no equilíbrio vai ser baixa. Portanto, quanto maior for essa parte de cima aqui da nossa fração, maior vai ser o Ka, portanto, mais forte vai ser o nosso ácido. E o inverso é verdadeiro também, certo? Se você tiver, por exemplo, um Ka muito pequenininho, isso quer dizer que você tem a concentração molar de H+ e A- baixa e você vai ter a concentração de Ha alta, certo? Então você pode falar que para ácidos mais fortes, vamos tentar esquematizar assim, para ácidos mais fortes, você vai ter um Ka alto. E para ácidos mais fracos, o teu Ka vai ser bem baixinho.
Então, normalmente, o que a gente vai encontrar para um ácido fraco vai ser um Ka entre 0 e 1, que é um indicador de que você tem aqui o número de baixo maior do que o número de cima. Então, isso vai dar um número entre 0 e 1. Jamais um número negativo, certo? Isso é importante que você saiba. Aqui a gente tem uma tabela de Kas, certo? Indicando a força de diversos ácidos. Então, para o ácido sulfúrico, a gente tem um Ka muito grande, é até difícil da gente medir. E daqui para baixo, a gente tem diversos valores de Ka de ácidos fracos. Perceba que todos esses valores de Ka estão entre 0 e 1, certo? Todos aqui 10 a menos alguma coisa. E perceba que a gente está aqui lidando com uma variedade de ordens de grandeza bem grande, né? Então a gente está partindo aqui desde 10 a menos 2 até 10 a menos 11, de maneira que pode ser um pouco difícil de você representar esses valores sempre em notação científica, pode ficar meio confuso, tá? E é por causa disso que muitas vezes o valor de Ka ele é expresso não na forma de Ka, mas sim como o menos log do Ka. Da mesma maneira que o pH. Então, como a gente pode ter variações na ordem de grandeza da concentração de H+, que é muito grande, então a gente pode também descrever o Ka em termos do menos log. Então, o menos log do Ka é chamado de pKa. Então, toda vez que você tem menos log de alguma coisa, você pode falar que é o P de alguma coisa, certo? E aí, a gente tem uma consequência para isso. Então, quando a gente tiver um Ka grande, um Ka alto, isso vai resultar num pKa. Opa, fez um traço a mais aqui, tudo bem. O pKa será menor. Então, quanto menor o Ka, você vai ter o efeito contrário. Então, numericamente, é algo muito parecido com o que acontece com o pH, certo? Então, olha só, para ácidos fortes, ácidos mais fortes, você vai ter um Ka alto e, portanto, um pKa muito baixo. Para ácidos muito fracos, o teu Ka vai ser bem baixinho, consequentemente, o seu pKa será bem alto. E aqui eu trouxe para você uma tabela com diversos valores de pKa. Então, olha só, se a gente para observar o ácido clorídrico, que é um ácido forte, olha quanto é o pKa dele, é menos 7. O que significa isso? Como o pKa é muito baixo, e aí sim a gente pode ter valores negativos, porque a gente está lidando com menos log, né? Então a gente vai estar falando de um ácido muito forte. Então quer dizer que o Ka do HCl é algo em torno de 10 elevado a 7, mano. Ou seja, você não vai ter praticamente nada de HCl na forma molecular, certo? H ligado covalentemente a Cl. Tá? Então, é uma outra maneira da gente observar a acidez de um composto. Então, a gente está partindo de HCl, que é um ácido forte. Tem ácidos extremamente fortes, né? Então, o ácido mais forte que a gente tem, que é esse ácido fluorantimônico, ele é considerado um superácido. Um superácido são aqueles ácidos mais fortes do que ácido sulfúrico a 100%. Olha só quanto que é o pKa dele. Menos 12. Então a extensão de ionização disso daqui é absurda, certo? E aí a gente, conforme vai descendo nessa lista de pKa, a gente vai lidando com ácidos cada vez mais fracos. Olha só, se a gente observar o ácido fluorídrico, pKa de 3,2. A água mesmo é um ácido super fraco, né? Olha, o Ka dela é 15,7. E aí a gente tem compostos praticamente nada ácidos, né? Como esse hidrocarboneto, né? Etano, com um pKa de 50. Ou seja,
em meio aquoso, se é que isso daqui solubiliza, você não vai ter praticamente nada ionizado. Meu, mas como é que mediram isso? Aí é um assunto um pouco mais complexo, que a gente pode conversar depois, certo? E o que é bacana dessa tabela também é que dá a base conjugada pra gente, tá? Bom, o que é extremamente importante a gente saber é que em compostos orgânicos, nós muitas vezes teremos mais de um grupo ionizável. Então, em termos práticos, a gente fala que quem possui pKa é o grupo funcional. Então, faz sentido para a gente pensar que se eu tenho mais de um grupo funcional que pode liberar H+ para o meio, eu posso ter mais de um pKa para minha molécula, certo? Então, olha só, em química orgânica, a gente tem alguns grupos funcionais que a gente chama de grupos funcionais ácidos. Quais são os mais comuns? A gente tem os ácidos carboxílicos, cujo pKa está entre 2 e 5. A gente tem os fenóis, cujo pKa está entre 8 e 10. E a gente tem também os fosfatos. Então, aqui a gente tem o ácido fosfórico. Olha só que interessante. Ácido fosfórico a gente costuma representar assim, né? H3PO4. E aí, quando a gente fala de ácido fosfórico, normalmente a gente imagina a ionização completa dele, né? Então, H3PO4 formando 3H+, mais PO4 3-. Mas olha só que interessante. Aqui a gente tem a estrutura do ácido fosfórico, e o que a gente observa na prática é que cada um desses hidrogênios ionizáveis tem um pKa diferente. Olha só, esse daqui tem o pKa de 2,12, esse daqui 7,21 e esse último 12,67. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem todo hidrogênio desse ácido fosfórico é ácido na mesma proporção, ou seja, o mais ácido é aquele que vai ter o pKa menor. Então, quando você está pensando, quem sabe, numa titulação de ácido fosfórico, faz sentido a gente pensar que esse hidrogênio vai sair primeiro, porque ele possui o menor pKa, então ele é mais ácido, ele fornece mais facilmente para o meio, esse H+. Depois, esse daqui vai sair, 7,21, e depois esse terceiro vai sair. Então eles não saem todos de uma vez. Eles têm acidezes, eles têm graus de acidez diferentes, certo? Interessante. Bom, dá pra gente observar também que, via de regra, ácidos carboxílicos são bem mais ácidos do que fenóis. Agora que a coisa começa a ficar um pouquinho diferente, porque existe também aquilo que a gente chama de grupos funcionais básicos, que normalmente consistem em bases de Lewis. O que são bases de Lewis? São compostos químicos capazes de doar par de elétrons. Então, na prática, quando a gente pensa numa base de Lewis e a gente pensa nela doando um par de elétrons para alguém, esse alguém normalmente é um H+. Tá? E o produto dessa reação vai ser a nossa base na forma protonada, certo? Então, que tipo de grupo químico que tem esse comportamento? Então, a gente tem aminas primárias, secundárias e terciárias, que são grupos funcionais básicos. E tem alguns grupos diferentões que costumam aparecer em aminoácidos, né? Que são guanidina. Então, normalmente, quem tem o par de elétrons que ataca é esse nitrogênio aqui, certo? E a gente tem imidazóis também, que são um tipo de composto heterocíclico, que pode ser ionizado também. E aí, é muito comum que a gente veja nos livros o pKa de aminas, pKa de guanidinas e pKa de imidazóis. E aí buga a nossa cabeça, porque a gente está pensando em compostos básicos. Então, por que a gente está falando de pKa de grupo funcional básico? O lance é o seguinte: toda vez que a gente observar o valor de pKa de um grupo funcional básico, a gente está se referindo à forma protonada. Então, o que acontece?
quando a gente está falando do pKa de uma amina, a gente está descrevendo essa reação aqui, ó. Eu vou escrever a reação. Então, a gente vai partir da forma protonada da amina. Então, você vai ter, para o caso de uma amina primária, né, NH3+, liberando H+, mais a amina na forma desprotonada. E a constante de equilíbrio que descreve esse processo vai ser escrita como? Então, Ka igual concentração de H+, vezes concentração de base conjugada. Nossa. Ok. E aqui embaixo a gente vai ter a concentração de ácido na forma protonada. H3+. Então perceba, aqui, quando a gente descreve o pKa de uma amina, é dessa reação que a gente está falando. Então a gente está falando do ácido conjugado da amina desprotonando, gerando o próton e a base conjugada. Tá? Então a gente não está falando do processo de abstração do próton pela amina. Tá? Então é muito importante que você entenda que quando a gente fala do pKa de grupos funcionais básicos, a gente está falando da desprotonação do ácido conjugado desse grupo funcional básico. Se você não entendeu, pausa o vídeo e tenta rever essa explicaçãozinha a respeito de aminas que eu fiz, certo? Então, quais são os grupos funcionais básicos mais importantes que a gente tem? Aminas, guanidinas e imidazóis. Que sim, quando eles estão nessa forma que está desenhada aí, eles vão abstrair o próton. Mas quando eles abstraem um próton ou doam um par de elétrons, eles vão ficar na forma protonada. E aí, quando eu falo do pKa desse grupo funcional, é dessa forma protonada que eu estou falando, certo? E aí, nesse momento, a gente tem que se lembrar da regra suprema. E um filhote de panda morre toda vez que você quebra a regra suprema. Porque eu sei que até agora foram muitas informações e que na hora da prova você vai ter que lidar com todas essas informações e é muito fácil você confundir isso. Mas você nunca, em hipótese alguma, pode quebrar essa regra, que é a seguinte: não confunda o pKa de um grupo funcional com o pH do meio. Quem tem pH é meio, é solução. Quem tem pKa é grupo funcional. E como em biomoléculas e em farmacologia a gente lida com moléculas polifuncionais, é muito comum que a gente tenha mais de um pKa por molécula, mas a gente nunca, em hipótese alguma, pode confundir esse pKa com o pH do meio. Então, quem tem pH é meio, é solução. Quem tem pKa é molécula, é grupo funcional. Tá? Então, muitas vezes em farmacologia, pode ser que o professor fale assim: olha, é o pKa da molécula. Pode fazer sentido se a molécula tem apenas um grupo ionizável, mas percebe que se a molécula tem mais de um grupo ionizável, na verdade a gente fala de pKa do grupo funcional, tá certo? E é isso que confunde as pessoas muitas vezes. Ok, mas como é que a gente usa tudo isso na prática, né? A gente falou de muitas definições. Então, na farmacologia, o uso mais clássico disso daí é a seguinte: é que a relação entre o pH do meio e o pKa do grupo funcional determina o estado de protonação da molécula. Então, perceba o seguinte: se você tem um fármaco, uma biomolécula que é um ácido fraco, você pode ter tanto a molécula na forma protonada quanto na forma desprotonada. E o que acontece? Quando a molécula está na forma desprotonada, ela está ionizada, certo? Portanto, ela possui uma carga
E como essa molécula possui uma carga, ela dificilmente vai permear a bicamada lipídica. As moléculas, para que elas penetrem em células, permeiem, né, bicamadas lipídicas, elas precisam estar na forma molecular ou eletronicamente neutras. E aí o que acontece? Dependendo do pH que você tiver no seu meio, a tua molécula vai estar mais na forma molecular ou mais na forma ionizada. Uma coisa que é extremamente importante a gente ressaltar aqui é o seguinte: perceba que para uma molécula, e aqui eu estou representando uma molécula ácida, a nossa forma molecular é a forma protonada. E a nossa forma desprotonada é a forma ionizada. Então, para a forma ionizada de grupos funcionais ácidos, para a forma protonada de grupos funcionais ácidos, a gente vai ter a forma molecular. E para a forma ionizada de grupos funcionais ácidos, a gente vai ter a forma desprotonada. É isso que confunde muita gente. Inclusive eu, na hora que eu estou falando rápido. Aqui a gente vai ter a forma desprotonada. E o que confunde muita gente também é que, para grupos funcionais básicos, essa relação se inverte. Porque aqui, quando a gente tem a forma protonada de um grupo funcional básico, essa forma ela vai ser ionizada. Eita, deixa eu apagar aqui. Porque ele fez um risco a mais aqui, isso vai atrapalhar a explicação. Olha só. Se eu observo a forma protonada do meu grupo funcional básico, ele vai estar ionizado. E quando desprotona, eu vou ter a minha forma molecular. Certo? E aí, quando a gente para observar a relação entre o pH do meio e o pKa da nossa molécula, a gente tem 3 casos possíveis apenas. Então, no nosso primeiro caso, a gente pode ter um pH do meio que é igual ao pKa do grupo funcional. Nesse caso, o nosso grupo funcional estará protonado para 50% das moléculas e desprotonado para 50% das moléculas, certo? Os motivos do porquê que isso acontece a gente pode discutir mais para frente, tá? O segundo caso que a gente tem é um caso no qual o pH do meio é maior do que o pKa do grupo funcional. E aí o que acontece, gente? Quando eu tenho um pH maior do que o pKa, perceba que isso é algo mais ou menos equivalente ao meio estar mais básico do que o nosso grupo funcional gostaria. Isso implica no fato de que o nosso grupo funcional vai estar majoritariamente desprotonado, certo? Porque o meio está mais básico, ocorreu uma reação de neutralização. Eu tenho um OH- no meio, porque o meu pH está mais básico do que eu gostaria, e eu vou ter a minha molécula mais na forma desprotonada, certo? E o contrário também ocorre. Se eu tenho um pH do meio, que é o nosso terceiro caso, se eu tenho pH do meio menor do que o pKa, isso significa que o meio está mais ácido do que o nosso grupo funcional gostaria, e como o meio está mais ácido, eu vou ter maior disponibilidade de H+ no meio, o que vai fazer com que o meu grupo funcional esteja mais na forma protonada, certo? Então, uma coisa que a gente precisa saber nesse momento é distinguir se a nossa molécula vai estar na forma ionizada ou não ionizada. Como é que eu vou saber? Então, isso depende se o meu grupo funcional é ácido ou básico. Então, é importante você saber fazer essa relação aí na sua cabeça, certo? E essa informação, como nesse slide está falando, vale ouro, porque aí é onde 90% das pessoas é pega durante provas e durante problemas práticos da vida, tá? Então, se você não entendeu alguma coisa, dá uma rebobinada aí no vídeo e faz um resuminho, tá?
Então, como isso se aplica na prática? Olha só, a gente pode começar a se perguntar qual que será o estado de protonação do ácido cítrico, que tem esse pKa, nas seguintes situações. Então, observe o seguinte. Como a gente está falando do ácido cítrico, muito possivelmente a gente está se referindo a um grupo funcional ácido, certo? Então, antes da gente observar essas situações daqui de baixo, a gente já sabe que numa situação em que o pH for igual ao pKa, então se eu tiver ácido cítrico e eu tacar no meio em que o pH é 2,79, eu vou ter uma situação no qual o meu ácido cítrico, que eu vou chamar de HA, vai estar 50% na forma de HA, 50% na forma de A-. Perceba então que se eu reduzir ainda mais esse pH, se eu transformar o meio num meio cada vez mais ácido, eu vou ter cada vez mais da minha forma protonada, cada vez menos da minha forma desprotonada. Conforme eu aumentar o pH, eu vou ter mais da minha forma desprotonada do que minha forma protonada. Então, olha só, um pH de 6,8, então ácido cítrico, nesse pH, que é o pH da boca, que é ligeiramente ácido por causa das bactérias que estão ali, o que, que a gente vai ter? Então, a gente vai ter um pH maior do que o nosso pKa da molécula, portanto, a molécula estará majoritariamente na forma desprotonada, porque eu tenho um meio mais básico do que o meu grupo funcional gostaria, certo? E é por causa disso que eu tenho essa percepção de acidez na boca, porque eu tenho uma extrema liberação de H+. E agora no estômago, com pH em torno de 2, o que, que a gente vai ter? Olha só, se o ácido cítrico, que tem esse pH de 2,79, cai num meio que tem um pH menor do que 2,79, no caso 2, minha molécula vai estar majoritariamente na forma protonada. Certo? Por quê? Porque eu tenho muito H+ no meio. O que, que aconteceu com esse H+ no meio? Fez com que o que tivesse de base conjugada, o que tivesse de A- fosse protonado. Então, eu vou ter muito mais da minha molécula nessa forma, certo? E aí, para um pH de 8,2, como é o que eu encontro ali no duodeno, o que, que eu vou ter? Eu vou ter uma situação na qual o meu pH é maior do que o meu pKa e, portanto, minha molécula estará majoritariamente na forma desprotonada. Como é um grupo funcional ácido, eu terei a forma ionizada, certo? Então, não confunda ionização e a molécula estar na forma ionizada ou molecular com a molécula estar na forma protonada ou desprotonada. Isso depende se o grupo funcional é ácido ou básico, tá? E aqui eu tenho um exemplo com um fármaco que possui um grupo funcional básico. Então, você já deve conhecer a escopolamina, tão conhecida em épocas de cólicas, certo? Então, olha só, essa é a molécula da escopolamina. Você não precisa se assustar com essa molécula. Por quê? Porque essa molécula só tem um grupo ionizável, que é o que interessa pra gente, que é essa amina terciária, certo? É um grupo funcional básico, então a gente sabe que ela pode capturar um próton e na forma protonada ela será um cátion, certo? Então, o pKa desse grupo funcional é 7,75. Como é que eu sei que esse 7,75 se refere à amina? É porque é o único grupo ionizável em situações fisiológicas, certo? Então, a gente pode avaliar, a partir daí, como é que essa molécula estará na boca, no estômago ou no duodeno. Olha só, na boca, que tem o pH 6,8, eu tenho um pH menor do que o meu pKa. Portanto, a molécula ela estará num meio mais ácido do que o que ela gostaria. Logo, ela estará na forma protonada. Como é um grupo funcional básico, eu tenho a molécula na forma ionizada, certo? No estômago, olha só o que vai acontecer. Eu tenho um pH também mais ácido do que o meu grupo funcional gostaria. Portanto,
meu grupo funcional estará na forma protonada, consequentemente, estará na forma ionizada, porque é um grupo funcional básico. E no duodeno, eu tenho um meio mais básico do que o meu grupo funcional gostaria. Portanto, meu grupo funcional estará na forma desprotonada. Como é um grupo funcional básico, ele estará na forma molecular. E olha só que tipo de informação riquíssima esse exercício traz para a gente, né? Então, como moléculas na forma molecular e não na forma ionizada permeiam melhor barreiras biológicas, como células, certo? A gente vai ter uma absorção praticamente intestinal para essa molécula. Você não vai ter absorção na boca e nem vai ter absorção no seu estômago. E toda essa informação quem deu para a gente foi o pKa da molécula. Extremamente interessante, né? E aí, do ponto de vista quantitativo, como é que a gente faz para saber quanto tem da forma desprotonada e da forma protonada? Então, a gente utiliza o que é chamado de equação de Henderson-Hasselbalch, que correlaciona algumas coisas. Correlaciona o pH do meio com o pKa do grupo funcional e a relação ou a razão entre a forma desprotonada e a forma protonada, tá? Nunca, jamais pense em Henderson-Hasselbalch em termos de ionizado e não ionizado, porque você vai se confundir se mudar o grupo funcional. Então, se você está na dúvida sobre Henderson-Hasselbalch, então o que vai ali na porção do log, pensa sempre que a forma desprotonada vai estar em cima e a forma protonada vai estar embaixo. Então, perceba que a maneira como você escreve essa equação muda se você está pensando num grupo funcional ácido ou básico. Então, aqui a gente está escrevendo para um grupo funcional ácido. Essa informação vale ouro. E para grupos funcionais básicos, olha só, a gente escreve da mesma maneira, parando para pensar na forma desprotonada e na forma protonada. Mas o que muda? É a notação de quem está na forma ionizada e quem está na forma molecular. Então, aqui a gente tem a forma desprotonada em cima e a forma protonada embaixo, certo? E aí eu acho que a gente já tem maturidade suficiente para entender por que que a gente tem... Deixa eu voltar aqui para a forma ácida, né? Por que que quando o pH é igual, o pH do meio é igual ao pKa do grupo funcional, a gente vai ter 50% de HA e 50% de A-, né? Por que que a gente vai ter 50% protonado e 50% desprotonado? Porque se esses dois forem iguais, perceba que pH cancela com pKa, certo? E aí você vai ter que log de A- sobre HA vai ser igual a 0. Como é que a gente continua essa equação? Então a gente tem que log está na base 10, se elevado a esse número, vai ser igual ao que tem dentro do log. Então, continuando na matemática aqui, a gente vai ter que A- dividido por HA vai ser igual a 1, porque 10 elevado a 0 é igual a 1, certo? Agora, se a concentração de A- ou de base conjugada dividido pela concentração de HA ou do ácido é igual a 1, o que isso quer dizer? Quer dizer que esses números são iguais. Portanto, nessa situação, você vai ter 50% de um, 50% de outro. Lindo, né? E aí, para valores de pHs diferentes, a gente vai ter uma diferença nessa relação, então nessa quantidade de moléculas na forma desprotonada e na forma protonada. Para isso que serve a equação de Henderson-Hasselbalch, certo? E aqui eu tenho dois casos, né, de como você usa a equação de Henderson-Hasselbalch. Então, assim, a gente tem, calcule o pKa do ácido lático, sabendo-se que quando a concentração de ácido lático livre em uma solução 0,01 molar
e a concentração de lactato é de 0,087 molar, o pH dessa solução é 4,8. Então ele deu para a gente a concentração de ácido lático livre, que no caso é o nosso ácido na forma protonada, e a concentração de lactato, que é a nossa base conjugada. Então ele deu para a gente essas concentrações, deu para a gente o pH. Logo, se ele deu o pH, a concentração de lactato e a concentração de ácido lático, a gente consegue descobrir a concentração, o pKa, certo? Então, o que ele fez aqui, do primeiro passo para o segundo? Ele rearranjou a equação de maneira que o pKa ficasse isolado, tá? Então, ele só levou o pKa para o outro lado da equação, trouxe o pH para o outro lado, multiplicou tudo por -1. E aí ele só colocou os números na fórmula e descobrimos que o valor de pKa do ácido lático é 3,86. Que bacana, né? Então a gente conseguiu uma informação muito valiosa, que é o pKa, a partir da mera medida dos valores do pH e das concentrações nessa situação. Bacana, né? Então, basicamente, você usar bem a equação de Henderson-Hasselbalch é você saber onde você coloca cada valor na equação e o que ele significa, certo? Esse daqui é um outro tipo de problema. Nesse daqui ele fala o seguinte, ó, calcule o pH de uma mistura contendo ácido acético 0,1 molar e acetato de sódio 0,2 molar. E ele dá o pKa pra gente. Então ele deu o pKa, ele deu as concentrações de acetato e ácido acético. Então perceba que o acetato é a nossa base conjugada, o ácido acético é o nosso ácido. E ele pede o pH, certo? Então é só você colocar os valores corretamente na equação que você chega na resposta, sem grandes segredos, certo? Perceba o seguinte, como eu tenho mais da minha base conjugada do que do meu ácido, o meu meio ele vai estar mais básico do que o pK do grupo funcional gostaria, certo? Então, ele vai estar acima de 4,76, porque eu tenho uma concentração maior da minha base conjugada, certo? Então, perceba que para nós humanos, um pH de 5 é ácido, mas para o grupo funcional, esse meio está mais básico do que ele gostaria, certo? Então, maneiras da gente interpretar essa equação de Henderson-Hasselbalch. Bom, então, vamos aplicar isso um pouquinho para a bioquímica, né? Então, é importante a gente saber que moléculas polifuncionais possuem diferentes estados de protonação. E quando você pega aquela tabela de aminoácidos que tem lá no livro, é comum você encontrar isso daqui. Olha só, então, o aminoácido mais bobinho que a gente tem, que é a glicina. Então, a gente tem que o grupamento ácido carboxílico possui um pKa de 2,34 e a gente tem um aminogrupo que tem um pKa de 9,58. Interessante. Isso implica no seguinte, se a gente partir de um pH muito básico, de um pH muito ácido, ou seja, muito H+ no meio, o que a gente vai ter? A gente vai ter os nossos dois grupos funcionais protonados, certo? E conforme a gente vai aumentando o pH do meio, um desses dois prótons vai sair primeiro. Qual desses prótons sai primeiro? O do grupo amino protonado ou do nosso grupo ácido carboxílico? Então, como é que a gente faz para saber? Quem tem o menor pKa? É o grupo carboxílico. Portanto, ele vai ser o que desprotona primeiro, certo? Então, perceba o seguinte, quando a gente parte de um pH bem baixo, a gente tem a nossa molécula inteiramente na forma protonada, e aí, conforme a gente vai subindo, quando a gente chega num pH igual a 2,34, a gente vai ter metade nessa forma, metade das moléculas nessa forma. Essa segunda forma, né, então, ela é chamada de forma zwitteriônica. Por quê? Porque a gente tem um tipo de íon, que é chamado de zwitterion, que é um tipo híbrido de íon, que ele é, ao mesmo tempo, um
cátion e ao mesmo tempo um ânion. E essa molécula, apesar de ser um íon, ela é eletronicamente neutra. É muito curioso isso daí. E essa forma eletronicamente neutra consegue permear barreiras biológicas, consegue entrar na célula. É bastante interessante. Tá? Então, é o que a gente chama de molécula hermafrodita. Zwitter, em alemão, é hermafrodita. Tá? Vamos continuar aumentando o pH do nosso meio. Então, quando a gente chegar num pH igual ao pKa do aminogrupo, 9,58, então a gente vai ter 50% das moléculas na forma zwitteriônica e os outros 50% nessa forma aqui, com o grupo amino desprotonado, certo? E conforme a gente vai aumentando o pH, a gente vai obtendo apenas esta forma, certo? Pois bem, tem uma informação importante também que é referente ao ponto isoelétrico da molécula, certo? O que é o ponto isoelétrico? É quando eu vou ter 100% da minha forma eletronicamente neutra. Então, como é que a gente faz para descobrir a forma zwitteriônica nesse caso? Então, é só a gente fazer a média entre os dois valores de pKa que dão para a gente... que estão aqui nas duas extremidades da nossa forma zwitteriônica. Então, antes da nossa forma zwitteriônica, a gente tem pKa 2,34. Depois da nossa forma zwitteriônica, a gente tem 9,58. Então, se você fizer a média, vai dar quanto? Deixa eu pegar a minha calculadora aqui. – 2,34 mais 9,58 dividido por 2 vai dar 5,96. Isso é o que a gente chama de ponto isoelétrico, que é o pH no qual você tem praticamente 100% das suas moléculas na forma zwitteriônica, certo? Isso daí é extremamente importante porque aí você sabe em qual pH as moléculas terão maiores chances de permear uma membrana biológica. Ou quando você estiver fazendo a tal da eletroforese capilar, em qual ponto você não vai ter a mobilidade da tua molécula para nenhum dos polos da tua eletroforese, tá? E aí é apropriado que a gente comece a pensar quais são os equilíbrios possíveis para o ácido aspartico. Então, olha só o ácido aspartico. A gente possui 3 grupos ionizáveis, certo? Então, um ácido carboxílico, um grupo funcional ácido, outro ácido carboxílico aqui no nosso grupo R, certo? E uma amina aqui. Então, quais seriam os equilíbrios possíveis? Então, como é que a gente faz para saber isso? Então, a gente imagina que a gente parte sempre de um pH superácido e a gente sabe que os grupos eles estarão nesse pH, todos eles protonados, e eles vão se desprotonando em ordem crescente de pKa. Portanto, num meio muito ácido, a gente vai ter o aminogrupo protonado, e a gente vai ter, então, que o primeiro grupo que vai se desprotonar é esse daqui, o grupo carboxílico, ligado ao carbono alfa, certo? Porque ele tem um menor pKa. Qual vai ser o segundo? Esse outro grupo carboxílico aqui. Então, a gente vai vindo em ordem crescente. 3,71, 4,15 e o último grupo a se desprotonar vai ser esse aqui. pH, ele vai começar a se desprotonar lá quando estiver perto de pH 9,66, certo? Portanto, a gente tem várias formas de ionização dessa molécula. Então, a gente vai ter a forma dela completamente desprotonada, depois com esse grupo carboxílico desprotonado, depois vai desprotonar esse e depois vai desprotonar o aminogrupo por último, certo? E a gente pode pensar a mesma coisa também para um aminoácido que tem um grupo R básico, né, como a arginina, que possui uma... Como é que é o nome desse grupo funcional? É uma guanidina, certo? Então, a gente começa a pensar sempre de um pH mais básico e vai aumentando. Então, no pH mais ácido,
perdão, pH mais ácido e vai aumentando. Então você, num pH muito ácido, vai ter o NH2 protonado e você vai ter a sua guanidina protonada. Quem desprotona primeiro? Quem tem o menor pKa. Então, o grupo carboxílico desprotona primeiro, depois esse aminogrupo vai desprotonar, então 2,9, e o último a desprotonar vai ser o grupo guanidínico, certo? Então, o desafio maior é você desenhar todas essas estruturas. Então, toda vez que na prova perguntar assim, quais são todas as formas de protonação desse aminoácido? Então, você desenha ele sempre na forma integralmente protonada e vai desprotonando na ordem correta. De preferência, ressaltando os pKas em que isso começa a acontecer. Certo? Bom, e aí como que a gente descobre o pK de um aminoácido experimentalmente? Então a gente faz uma titulação potenciométrica, então que nada mais é do que uma titulação, só que em vez de você utilizar o indicador ácido-base, você utiliza um pH-ômetro e vai partindo de um pH muito ácido, medindo a variação do pH do meio com a adição de base. Então, quando a gente estava titulando um ácido forte com uma base forte, o que a gente tinha? Né? A gente obtinha um gráfico como esse, né, sigmoide. Então, no eixo X a gente tem o volume de titulante adicionado. Aqui o titulante é uma base. E no eixo Y a gente tem o pH. Então a gente obtém um valor, uma curva com esse formato. A gente tem que o ponto final da nossa titulação é esse ponto de inflexão da curva. E no meio dessa inflexão a gente vai ter o pH igual a 7, né? Então, porque é uma reação de neutralização que a gente tem na nossa titulação. Agora a gente vai observar que para um ácido fraco, esse comportamento é um pouco diferente. Olha só, se a gente titula uma solução de ácido acético 0,2 molar, então ácido acético é um ácido fraco, e a gente compara com a titulação de ácido clorídrico na mesma concentração, então ácido clorídrico é um ácido forte. Então olha só a diferença que a gente tem. Para o ácido clorídrico, a gente tem a curva B, para o ácido acético, a gente tem a curva A. Então a gente tem, para a curva B, uma inflexão muito mais pronunciada. Ao passo que, para o ácido fraco, o ácido acético, a gente tem uma inflexão menos pronunciada, certo? A gente pode estudar muito profundamente essa curva, mas o que é importante você saber nesse momento? Que, para um ácido fraco, a gente tem alguns parâmetros importantes a serem observados nessa curva sigmoide, né? Então, a gente tem, da mesma maneira que o ponto de inflexão da curva, né? Então, onde o pH varia muito bruscamente, então a gente tem o ponto de viragem da nossa titulação. Isso a gente interpreta do mesmo jeito que para um ácido, para um ácido forte. No entanto, perceba que a gente tem essa região que a gente chama de região de platô. O que é a região de platô? É a região na qual, mesmo com adição constante de base, você não vai ter variações significativas no seu pH. Então perceba que, para o ácido forte, esse pH não varia praticamente nada conforme você vai adicionando base. Então, o pH não varia quase nada e do nada vira. E aí, para um ácido fraco, o pH vai variando bem pouquinho e depois ele vira. Então, o que é importante para a gente saber é que, para um ácido fraco, a gente vai ter esta região de platô na qual o pH varia pouco, certo? Diferente de um ácido forte, que não varia nada, esse pH ele varia pouco para um ácido fraco. Então, a explicação exata desse gráfico eu vou fazer num vídeo à parte, porque ela exige um nível de detalhamento um pouco maior, tá? E o que é muito bacana a respeito dessa região de platô é que exatamente no meio dessa região de platô, se você rebater o gráfico aqui no eixo do pH, você vai encontrar que o pKa do grupo funcional vai ser igual ao pH do meio no meio da região de platô. Então,
é muito bacana a titulação potenciométrica porque ela te ajuda a descobrir o pKa por meio da plotagem desse gráfico, tá? Muito interessante. Perceba o seguinte, a região de platô ela tem uma propriedade muito interessante que é o seguinte, se você adicionar base nessa região, você vai ter uma variação muito pequena de pH. E a faixa de pH na qual isso acontece é o que a gente chama de região de tamponamento. Então, o que é uma solução tampão? É uma solução na qual você tem um composto que, se você quiser variar o pH do meio, você vai ter uma certa dificuldade de fazer isso. Tá? Então, para os grupos funcionais que são ionizáveis, a gente vai ter sempre uma região de tamponamento entre pKa-1 e pKa+1. Tá? Então, nesse caso, aqui como a gente tem um pKa em torno de 5, nossa região de tamponamento vai ser entre 4 e 6. Certo? Então, perceba que você está tentando adicionar base, mas o pH não está variando muito. Então, essa região de tamponamento ela ocorre antes aqui do ponto de viragem do teu ácido fraco, certo? E olha que bacana, quando você tem uma molécula com mais de um grupo funcional ionizável, você vai ter uma região de platô para cada pKa que você tiver. Então, olha só, para o caso desse aminoácido aqui, glicina, a gente tem o nosso aminogrupo, que tem um pKa, e a gente tem o nosso grupo carboxílico, que tem um pKa. Olha só, quando a gente vai titular a glicina, a gente tem uma região de platô aqui centralizada no pKa do grupo carboxílico, a gente vai ter a região de viragem e a gente vai ter um outro platô referente à região do aminogrupo. Extremamente importante quando você for desenhar esse gráfico que você coloque aqui o teu pKa centralizado na região de platô. Tem gente que coloca aqui atrás, tem gente que coloca aqui na frente, tá errado, leva errado na questão, tá? Então, o pKa é sempre centralizado na região de platô. Como para a glicina nós temos apenas 2 grupos funcionais ionizáveis, o ponto isoelétrico vai acabar sendo coincidente com essa região de viragem. Mas não é sempre regra isso daí, tá? Principalmente quando você tiver mais de um grupo ionizável. Olha só, quando a gente tem um ácido aspartico que tem 2 grupos carboxílicos, então, além do aminogrupo, você tem outros 2 grupos ionizáveis. Então, quantos platôs você terá? 3 platôs. O primeiro referente ao grupo carboxílico. Aqui você vai ter o platô referente ao outro grupo carboxílico e aqui o do aminogrupo, certo? E o ponto isoelétrico vai estar entre pK1 e pKa2. Uma coisa importante, tem muitos livros que não chamam pKa, chamam só pK. Se você pega o livro da Anita Marzocco, lá eles não chamam o pKa de pK. Não é a maneira mais correta, mas é aceitável, tá bom? Então perceba o seguinte, ó, nas formas de ionização... tem uma outra coisa. Aqui a gente tem as setas de equilíbrio escritas da maneira errada. Então, perceba que a gente pode encontrar assim em outros lugares. Então, fui montar essa aula, os caras não escreveram a seta de equilíbrio da maneira certa. Então, vamos consertar aqui. Então, perceba, aqui a gente tem a nossa forma zwitteriônica, não é? Forma eletronicamente neutra. Então, o ponto isoelétrico vai ser a média entre o pK que vem antes e o pK que vem depois da tua forma zwitteriônica, certo? E eu acho que você sabendo identificar onde ficam os pKs no gráfico de titulação potenciométrica, e sabendo realizar as contas de Henderson-Hasselbalch, e sabendo a ordem de desprotonação dos grupos funcionais, você vai estar muito bem equipado ou muito bem equipado aí para resolver qualquer problema de pKa que apareça na tua vida e que certamente vai aparecer na farmacologia, tá certo? Valeu por ter assistido até aqui, e dúvidas estamos sempre aí à disposição. Um abraço, até mais.